gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde, além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E hoje com a raça Cavalier King Charles. É muito visto pela sua docilidade e pelo seu companheirismo. Será? Para isso, comigo aqui nos estúdios da TV Cinec, o médico veterinário e criador da raça, Ralph Sawandash. É isso mesmo? Boa noite, Ralph. Obrigado por ter vindo. É isso mesmo, Ralph Sawandash. Sawandash. Isso. Falei certinho, então. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Meu amigo, médico veterinário, Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Dr. Mauro. Boa noite, Martinelli. Muito bom estar aqui de novo, mais uma vez. E agora falando de uma raça adorável. Uma raça que tem uma origem, eu vou dividir a origem, a história da raça com o Dr. Ralph, que é autoridade na raça. E a gente pode começar dizendo que esses pequenos Spaniels são cachorros originários da própria Inglaterra. Existiam pequenos cachorros chamados Toy Spaniels, que eram cachorros pequenos, com esse mesmo tipo de aparência, com um focinho mais curto, e que isso já existe desde o século XVI, é uma raça muito antiga. E esse Cavalier King Charles que a gente vê hoje é um cachorro que veio a partir de um movimento que surgiu na própria Inglaterra no final do século XVII, onde as mudanças que estavam havendo na criação para ter cachorros cada vez menores foram desacreditadas, na verdade, por um americano. E esse americano fez um plano de criação na Inglaterra para conseguir modificar e trazer de volta essas caras maravilhosas que a gente está vendo aqui, e principalmente o temperamento, porque os Toy Spaniels são cachorros mais complicados. O Cavalier King Charles tem a docilidade, como você mesmo disse, como característica principal. É uma raça amabilíssima, ideal para os nossos tempos, porque eles não exigem grandes espaços, a gente vai falar de comportamento depois, mas o principal nessa raça para os dias de hoje é que eles têm esse olhar meigo, e assim são. Eles são absolutamente meigos. Ralph quer complementar? Eu acho que o Dr. Mauro falou tudo direitinho. Na verdade, a raça era conhecida antigamente como Toy Spaniels, entre o século XVI, século XV e século XVI, a Rainha Vitória teve uma predileção por cães de focinho mais curto, inserção de orelha mais baixa, o crânio mais arredondado, porque eles gostavam de cães menores. E a raça Cavalier King Charles Spaniel deixou de existir praticamente. Então, esse americano, ele ofereceu um prêmio em dinheiro numa das maiores exposições que a gente tem no mundo, que é a Crufts, e para criadores começarem a voltar esses cães com um focinho um pouquinho mais alongado, que tem até uma questão de saúde um pouco melhor, né, para acompanhar eles nos reinos, para acompanhar eles em caçadas, porque apesar de ser um cão de companhia, não deixa de ser um spaniel, né? E aí, na exposição da Crufts, teve um cão que foi o ganhador da Crufts, que foi um Cavalier King Charles Spaniel, com essa característica que a gente tem hoje em dia, que é muito próximo desde aquela época do século XVI, século XVII. Muito interessante. Dr. Mauro? A raça... Enquanto o Dr. Mauro fala, vamos pôr um na mesa? Você consegue pôr na mesa para mim? Dr. Mauro, pode falar. Vamos lá. Falando. De verdade, o que é muito interessante na raça Cavalier King Charles é que é uma raça que tem características físicas muito próprias. Muito próprias. É um cachorro absolutamente adaptado a ambientes pequenos, por menores que sejam, porque eles exigem a companhia da família e do dono. Eles exigem, eles são muito, muito apegados ao dono, e
são ótimos cães para tudo que a gente gosta hoje em dia. Eles são ótimos cães para acompanhar a gente em caminhadas, desde que não sejam exageradas. Eles são ótimos cachorros para companhia de pessoas de mais idade. São ótimos cachorros com criança. Eles aceitam muito bem as brincadeiras das crianças. São cachorros que têm muito, muito boa saúde quando bem criados, como a gente sempre diz. Maravilha, então. Bom, o criador, o Ralph, já está aí. Então, vamos lá, Ralph. Na aparência geral, para o pessoal de casa entender também, o que mais chama atenção, o que a gente vê, ou seja, como deve ser, segundo o padrão da raça, o Cavalier King Charles. Então, Martinelli, no Cavalier, o que mais chama atenção, na verdade, é a expressão que a gente fala de um Cavalier, né? Que é essa expressão doce, esse olhar agradável, doce, amável. Então, o Cavalier ele tem que estar ali sempre transbordando amor, né? Para todas as pessoas que estão vendo um cão desse, que estão querendo um cão desse. É um cão que a grau de agressividade dele é 0, jamais vai rosnar ou vai latir para alguém. É um cão muito doce, muito tranquilo, muito calmo. Eu quero só fazer um parênteses. Sim. Porque nós estamos diante de um cão, o David, que está sobre a mesa, que é o Cavalier King Charles, que no mundo maior número de melhor disposição ganhou, em todos os tempos. Isso é muito bacana. E é um cão Cavalier King Charles, criado no Brasil pelo Dr. Ralph. Tá? É muito bacana a gente falar isso. Então, é um cão que tem as características físicas e principalmente estruturais muito próximas do padrão. O David realmente é um cachorro memorável e a gente gosta muito de ver esse cachorro. Vamos lá então, Ralph, parabéns. Obrigado. Parabéns. Na aparência geral de um Cavalier, o que chama a atenção da gente seria o crânio, que ele tem que ser um pouco mais plano entre as orelhas, né? Inserção de orelha alta. O focinho, ele não pode ser tão curto como a gente está falando lá do ano, na época de 2015, 2015 não, no século XV, século XVI, que ele tinha aquela cabeça mais arredondada, a inserção de orelha baixa. Não, hoje em dia o Cavalier tem que ter esse tipo de cabeça. A inserção da orelha bem alta, o crânio quase plano, um pouco de focinho, tá? A gente diria de 1 para 1, os olhos redondos, bem preenchidos. Não pode ser proeminentes. Não pode ser proeminentes, exatamente. Sempre escuros, seja lá qual for a cor? Sempre escuros, independente da cor do Cavalier. Ok. É um cão que a gente fala que é um cão que tem que ser mais compacto. Ele não pode ser um cão tão longo, ele tem que ser um pouco mais compacto. Como o David, ele tem que ser um cão forte, tem que ter uma estrutura forte, né? A pelagem, ela é longa, lisa e longa, a gente evita um pouco de ondulação. Os posteriores têm que ser fortes. A raça tem alguns problemas que o pessoal fala muito de posteriores de Cavalier, mas hoje em dia os criadores trabalham bastante para isso, para evitar esse tipo de problema. E então ele tem que ser forte, tem que ser bem angulado, eles têm que andar paralelamente. Basicamente o padrão ele diz isso, tá? O padrão do Cavalier é um padrão super simples de ser entendido, e as cores são 4 cores que a gente vai falar mais para frente. Exatamente. Dr. Mauro quer complementar? Se quiser sentar, Ralph, por gentileza. Eu já estou aproveitando aqui, porque aí... o Ralph bobeou, eu já roubei o filhote dele, já estou com o filhote no colo. Porque é impossível, eles são agarráveis, não tem jeito. E eles são isso aqui, gente. É um bichinho do bem, muito do bem. Eles são muito tranquilos. Falando sobre o comportamento dessa raça um pouquinho, eles são calmos assim mesmo, gente. Eles são assim. E esse filhote eu não conhecia ele há 10 minutos atrás, eu não conhecia ele. E ele já está aqui me amando como se fosse... Dr. Mauro e Ralph, veja bem. Em temperamento, o padrão cita que é um cão, inúmeras qualidades. Impetuoso, afetuoso, absolutamente sem medo e sem nenhuma tendência ao nervosismo. Vamos lá, Ralph? Exatamente. Sem medo mesmo, eles são destemidos. Totalmente destemidos, eles não têm medo nenhum. Inclusive, para quem está querendo adquirir um Cavalier, a gente sempre fala para tomar muito cuidado, porque como é um cão que não tem medo de nada, inclusive de pessoas ou com outros animais, até você passeando na rua, a gente sempre indica para um cão desse sempre estar de coleira. Porque é um cão que vai balançando o rabinho e vai feliz com qualquer
pessoa que passa, né? E com outros animais também. Então, se você não conhece um outro animal que está na rua, às vezes um cachorro mais agressivo, ele vai ali querer brincar, vai querer cheirar, porque eles não têm medo nenhum, e simplesmente pode acontecer um acidente. Outra coisa também que a gente fala muito sobre o Cavalier é, por serem Spaniels, são cães caçadores, então se você mora num apartamento ou mora numa casa, eles também não têm medo de altura. Então, se vê uma borboleta, um pernilongo, qualquer bicho que voa, uma sacada, uma janela, eles se jogam e se jogam mesmo. Eles não têm medo algum. E tem uma característica também de Spaniel, né, nessa raça, que por serem caçadores, se eles não têm o que caçar, eles caçam o que caçar. Então, eles são muito engraçados nesse aspecto, porque a gente, como veterinário, e o boom que a raça passa por esse momento, né, de ser uma raça muito popular, eles comem qualquer coisa. Então, assim, são cachorros que você tem que prestar atenção. Eles precisam de atenção do dono e são muito fáceis de se conviver. Mas a gente tem que estar atento ao que eles estão querendo caçar. Você falou em popularização, Dr. Mauro. No Brasil, qual o quadro hoje, Ralph? Porque a gente não vê tanto criador. Eu, pelo menos, não vejo. Não, criadores você não tem. O Ralph vai responder rápido isso, mas assim, criadores não é que você tem ou não, mas é uma raça que hoje, por ser uma raça muito, muito diferenciada, tem uma característica nessa raça que a gente não comentou ainda, mas Cavalier, para latir, precisa estar acontecendo alguma tragédia no mundo ou algo muito novidade para eles latirem. É um cachorro super tranquilo para se ter dentro de um pequeno espaço, dentro de um condomínio, sem problema, porque é exatamente o que o Raul falou, eles não têm medo de nada, então para eles tudo está sempre muito legal, está sempre muito legal. E o que eu digo de popularização é porque é uma raça que é muito amável, então quem tem um Cavalier, vai ser raro você ver uma pessoa, vai ser raro você ver uma pessoa com um Cavalier, ela vai querer logo o teu segundo, o teu terceiro, porque eles são assim mesmo. Ralph, o tamanho, né, o público de casa deve ter visto na mesa, o peso ideal, que o padrão cita peso, né? O peso ideal, o tamanho ideal é esse, é um cão pequeno. O Cavalier é um cão de porte pequeno. O padrão ele diz de 5,4 a 8 quilos. O David, por exemplo, ele tem 7 quilos. É um cão de porte pequeno, é um cão que tem que ser de porte pequeno. É um cão que você tem que... os criadores antigamente falavam que se você tem que colocar embaixo do braço, levar tranquilamente embaixo do braço. Conseguir carregar 2 cavaleiros embaixo do braço tranquilamente. É isso que eles falavam. Então, é um cão de porte pequeno. Tá, agora vamos falar... Olha que bacana, a gente estava comentando sobre o temperamento deles. Sim. Eles estão num estúdio de televisão, gente. Eles não estão nem aí, tá tudo bem. O pequeno está aqui abanando o rabo para o adulto e tá tudo bem. Então, assim, é um bicho bem legal de se ter, bem bacana. As qualidades, quando a gente procura no Dr. Google, nem tudo é confiável. Obviamente, é o que a gente sempre fala aqui. Temos aqui um dos melhores criadores do Brasil. Além disso, médico veterinário, o Dr. Mauro aqui, que entende de cachorro pouquíssimo, né? Vocês devem perceber. Então, é sempre o bom criador. E tudo que a gente fala, tudo que a gente passa aqui é baseado num padrão, gente, tá? Então, o público de casa vê que às vezes eu aperto a tecla SAP, faço uma tradução aí de alguns termos sinófilos, digamos assim, mas é baseado no padrão. Então, se você vê um cachorro maior ou menor, ou já viu, precisa parar, perguntar qual a procedência e sempre procurar um criador idôneo, principalmente para raças como o Cavalier, que deve ser um perigo se cair na mão daqueles fabricantes, né, de cães. Vamos falar agora das cores, né, que há uma gama de cores aí, o Ralph. Primeiro, me diz o seguinte, me põe na tela a primeira foto, por favor. Me diz qual é essa cor, que é da sua criação esse animal. Isso, é da minha criação. Essa é uma cor, a gente fala que são cores sólidas, né? A gente divide em bicolores e cães sólidos. Esse é um cão sólido, é um cão da cor Black and Tan, que é o preto com castanho. Ok, tem a segunda aí.
Ok. Esse é um outro cão também de cor sólida. Esse é um cão da cor rubi, que é um cão todo castanho, sem introdução do branco. Então ele tem que ser, na verdade, os cães sólidos, tanto o Black Tan quanto o rubi, eles não podem ter introdução de branco na pelagem deles. O correto do padrão é eles serem totalmente sólidos, sem nenhum tipo de pinta. Então, por isso que nos acasalamentos a gente sempre faz os cães sólidos entre eles e os bicolores entre eles, bicolores e tricolores. Esse que está do teu lado, tem mais uma aí, técnica tem, esse seria é um tricolor, o cão de pelagem preta, branca e o castanho, com as marcações tantas, que são em cima da orelha, entre as bochechas, dentro das orelhas e na parte de trás do rabo. Tá, os que estão aqui, pode falar da cor? Pode. Esses aqui são Blenheims. Repete e traduz lá para o pessoal de casa. Blenheim, que é o branco e castanho. Na verdade, essa cor, a gente fala Blenheim porque é a cor do reino de Blenheim mesmo, que são o castanho e o branco, e eles podem ser acasalados junto com aqueles da última foto que a gente passou, que é o tricolor, que é o branco, preto e castanho. Tá, Dr. Mauro? Na verdade, tem que tomar muito cuidado, porque, como você falou, criadores com diversas gamas de criação, né? Cruzar os particolors com os cães de cor sólida é absolutamente inadequado nessa raça, porque eles têm uma característica de marcação de cara, como a gente está vendo no David, como está vendo no bebê aqui também. Tá, eu ia essa perguntar marcação isso. na cara é fundamental. Tem que ter. Tem que ter essa marcação. No caso dos Blenheims. Que é o branco, isso, que forma a máscara. E no tricolor também. Sim. E só repete para deixar mais claro, apesar que quem quer cor é muito pessoal, né? Quais as cores que são mais procuradas? Ou seja, qual a cor que é mais procurada? Aqui no Brasil, as cores mais procuradas são as cores mais comuns, que são o Blenheim, que é o branco e castanho, e o tricolor, que é o branco, preto e castanho. O rubi, como não, a raça está muito nova ainda no Brasil, apesar de agora tá tendo um ganho na mídia aí muito alto, então o pessoal está procurando bastante, mas as cores mais conhecidas no Brasil são o Blenheim, que é o branco e marrom, e o tricolor, que é o branco, preto e marrom. O Black Tan, aqui no Brasil ainda, infelizmente, acho que não somente na raça Cavalier, mas os cães que têm muito preto na pelagem não são procurados pelo público que procura um cachorro. Até um tricolor, por exemplo, se ele tem a marcação mais preta do que o branco no manchado, ele deixa a desejar para um público que está procurando um cachorro. Infelizmente, porque eu como criador amo a cor Black Tan, acho a cor mais bonita que tem. Um cão bem cuidado da cor Black Tan, parece aquele cabelo de índia, sabe, aquele pelo preto brilhoso, chama muita atenção. E o pessoal não deixa se permitir se conhecer, eles querem só o que já é mais comum, vamos dizer assim, né? Está na mídia, né? Isso, exatamente. Você está me falando aqui no ponto, gente, não tem ponto, é mentira, viu? Ralph, você sim é um entusiasta, um excelente criador, mas você conheceu a raça na Inglaterra, me parece que você estava passando e viu que uma senhora deixou na guia amarrado ao poste, entrou ao mercado, isso, e todo mundo que passava brincava com esse cachorro. Isso que me chamou a atenção, na verdade, porque é um cão muito dócil. Mas conta essa história, é isso mesmo, você estava na Inglaterra. Eu estava passeando, e aí ela entrou no mercado e tem esses postezinhos de água na rua, e ela amarrou, eram dois, um tricolor e um Blenheim, ela amarrou eles nesse poste e entrou no mercado. E eu fiquei do outro lado da rua acompanhando, e todo mundo que passava, ninguém tocava nos cães, mas todo mundo mexia com eles balançavam o rabinho, sentadinho e balançando o rabinho super feliz. Isso me chamou muita atenção, que é uma das características do Cavalier. Ele não tem alteração de humor, é um cão que está sempre bem, está sempre feliz, está sempre acompanhando você onde você estiver. Então é um cão que está sempre, independente da pessoa, se ela é da casa, se ela não é da casa, ele está sempre feliz, está sempre tranquilo naquele ambiente. Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu fui conversar com ela e conheci a raça. Interessante. E depois já trouxe uma fêmea do mesmo canil dela que ela me indicou. Olha só que interessante. Que eu não comecei a criar com essa fêmea, na verdade, e ela faleceu há 1 ano atrás, com 24 anos. Nossa. Eu ia perguntar, que veio a pergunta a longevidade. Está aí respondido já, gente.
Eles 24 anos? 24 anos. O Dr. Mauro sabe, a minha terceira idade lá em casa é gigante. Eu tenho cães de 18, eu tenho cães de 16. Então eu acredito muito em qualidade de vida, em alimentação, como em nós humanos. Né? Se você é uma pessoa que tem uma qualidade de vida melhor, uma alimentação, que faz exercício, você vai ter uma longevidade de vida aí maior. A mesma coisa os cães. Né? O tipo de alimentação, o tipo de qualidade de vida que ele tem. Meus cães são soltos lá às 8 da manhã, ficam soltos brincando num terreno bem grande lá para eles, com toda a infraestrutura de qualidade de piso também, que é muito importante para um cão. Então a gente faz rodízio de piso, uma semana eles ficam na brita, outra semana eles ficam no gramado, outra semana eles ficam no cimentado, para fortalecer as articulações. Isso é muito importante para um cão de companhia. Então, e são presos só às 7 horas da noite para dormir, e também são presos o nosso canil é feito de container refrigerado, então eles têm uma qualidade de vida bem alta, por isso que isso reflete na idade dos nossos cães. Sim, pela idade. Então, o que vocês ouviram, o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo online aí, muito obrigado pela audiência. E estão vendo, então, o quanto é fácil, né? Dizer que cria. Né? Depois vocês assistam de novo esse programa que nós vamos subir para o canal do YouTube e vejam, ouçam bem o que o Ralph falou. Aí é qualidade de criação e qualidade de vida. Eu vou chamar o quê? Eu vou chamar os merchan agora, 30 segundinhos só, e a gente já volta, que a gente vai falar de pelagem, textura de pelagem, de adaptação e outras coisas mais, que o programa está bem interessante. 30 segundinhos. Estamos de volta ao vivo com o programa Cães em Cena. E hoje com essa raça maravilhosa aqui, estão todos encantados aqui no estúdio, que é o Cavalier King Charles, com o criador. Vamos falar agora sobre... Eu quero falar agora sobre... Dr. Mauro, fala. Então, na verdade, só para um detalhezinho. As pessoas nem sabem disso, mas há 20 anos atrás eu tive um casal de cavaliers. Sim, eu ia entrar nisso agora. Você roubou minha pauta, Dr. Mauro. Eu tive um casal. Infelizmente, o macho que eu adquiri, ele era surdo, completamente surdo. Então, não reproduziu. E a fêmea tinha o útero infantil. Era uma cadela que eu trouxe dos Estados Unidos, mas ela tinha o útero infantil. Então, não podia reproduzir a raça. Mas os dois morreram muito, como o Ralph falou, muito velhos. Eu lembro que a Hillary foi para cima dos 16 anos. E o macho, o Nero, acho que foi com também por aí, 13, 15 anos, por aí, no mínimo, por aí. São muito longevos. Então, Ralph, fala um pouco. Bom, a padrão cita uma textura de pelo sedosa, né? Que não pode ser levemente cacheada, é isso? Explica pra gente aí. Isso. Sobre a pelagem do Cavalier. A pelagem do Cavalier tem que ser longa, sedosa, e ela aceita um pouco de cacheado nas pontas, né, da pelagem. Mas por isso que uma das coisas do padrão que a gente fala que não pode ter trimming, não pode ser vulgarmente falado tosado, manter essa pelagem, manter essa pelagem fininha, sedosa, lisa. Porque a partir do momento que você faz um trimming, que você faz uma tosa de forma errada nesse cão, nessa pelagem, ela vai vir diferente, ela vai vir mais grossa, vai vir mais ondulada, mais cacheada. E aí um cão desse, por exemplo, um banho por semana com escovação é o suficiente para ele.
Ele não te requer, não vai te dar muito trabalho. Agora, a partir do momento que você faz um trabalho errado nessa pelagem, aí sim você vai ter um trabalho maior. E para quem faz esse tipo de pelagem também, vai ter um trabalho bem maior aí, sem contar os problemas de pele que a gente pode ter por uma tos errada, por um trimming errado. O melhor é não fazer o trimming, porque manter... o trimming, gente, vamos traduzir. Seria o corte. Vocês não vão no pet shop aí para o pessoal de casa que não é da sinofilia. O tosador não fala para você que é o corte da raça, né? Mais ou menos isso. Que é a tosa da raça, né? Então, no Cavalier nem tem isso de manter, porque vamos voltar lá que eu falo em todo o programa aqui. A lâmina 10, né, que é o 0 que o pessoal fala, num cachorro desse vai fazer um estrago, né? Sim, vai fazer um estrago, não só prejudicial para o pelo dele, como também para a pele desse cão, né? Que interfere muito também naquilo que a gente está falando de qualidade de vida, né? Um pelo desse é super fácil de você manter. Vocês veem que é um pelo bem fininho, ó, se a câmera pegar aqui, vocês vão ver que é um pelo bem fininho, bem sedoso, é bem fácil de manter mesmo. Uma escovação e um banho por semana é o suficiente para você manter um cão com essa pelagem longa desse jeito que está. Às vezes o pessoal fala assim, não quero um cachorro desse por causa da pelagem que é longa, que vai dar trabalho. Não, é um cão que não requer muito trabalho, tá? Agora, se você fizer uma forma errada de tosa, aí sim vocês vão ter uma dor de cabeça maior. Uma coisa interessante, o David está numa forma, numa pelagem indicada para exposição. Então, tem as famosas pantufas dos Cavalier, que é o pezinho com toda a pelagem íntegra no pé. Isso alguns gostam de tirar esse pelo por conta de sair na rua para passear e o cachorro trazer sujeira para dentro de casa. Ok, isso eu acho que não tem grandes dramas, só vai alterar a aparência e ele não vai poder ir para exposição. E, na verdade, ao redor do ânus, aquela tal tosse higiênica, ok. Agora, no resto, mexer na pelagem dessa raça é bem o que o Dr. Ralph falou. É crime e vai complicar a vida desse cachorro do ponto de vista da saúde. Tá, vai só mandar um abraço aí para o... Ninguém conhece. Nelson Segala, está ao vivo. Obrigado pela audiência, Nelson. E lá vai a sua pergunta. Deixa eu fazer a pergunta do Nelson, porque senão ele vai brigar conosco. Eu ia entrar nesse assunto agora, mas vamos lá. Em adaptação, mas o Nelson pergunta exatamente o convívio em matilha e com criança. Então, vamos fazer um resumão aí. Quem pode ter um Cavalier, tá? Mas vamos responder do Nelson, então. Que se eles convivem bem entre si e com criança. E eu vou olhar lá para ver se não chegou mais uma. Vamos lá. É um cão que, como eu falei para vocês no começo, é um cão de agressividade 0, né? Então é um cão que gosta muito de companhia, tanto de humanos como com outros animais. Então, para vocês terem uma noção, lá em casa a gente tem cavalos, a gente tem pássaros, a gente tem gatos e outros cães de outras raças, tanto pequenas quanto grandes, e eles se dão bem com todo mundo. E para a família, para a criança, é um cão super indicado, porque como não tem um grau de agressividade 0, uma criança, às vezes, com menos de 5 anos, a gente sempre fala para os pais ficarem atentos, porque é um cão que você pode apertar, puxar, abraçar, fazer o que você quiser, e o grau de agressividade dele vai ser 0. Ele jamais vai rosnar, jamais vai latir para alguém ou para uma criança. Você vai estar sempre ali. Tanto que os nossos clientes, o que a gente mais gosta de receber foto de cliente, eu falo que o Cavalier, quando a pessoa leva para casa, ele corta o efeito do anticoncepcional da cliente que está comprando. Porque sempre que uma cliente compra um Cavalier com a gente, logo em seguida ela fica grávida. E aí ela já manda foto para a gente do Cavalier no berço, logo com o bebê sai da maternidade, já com o bebê no berço, com o cachorrinho, porque é um cão que realmente faz um trabalho de babá. É um cão muito dócil, é um cão que fica ali com o seu bebê tranquilo, jamais vai morder, já vai marrosnar, pode deitar no berço junto, que eles vão ser grandes irmãos, grandes companheiros. Diz que gosta muito de dormir junto, né? Sim, adoram. É um cão que eu falo assim, que não presta pra nada. Se você ficar o dia inteiro sentado aqui no sofá, vendo televisão, ele vai ficar deitado do seu lado o dia inteiro. É um cão que gosta muito de fazer companhia. Tá, espaço já falamos, vai se adaptar bem num apartamento também, ok. Desde que exercício todos os dias. Há algum problema de obesidade na raça, doutores? A gente vai falar bastante sobre isso. Doutores, porque, assim, a gente fala depois? A gente fala depois, vai então. Falar, porque todo cachorro muito companheiro, se o dono for obeso, cão será obeso.
Então, assim, é muito fácil da gente perceber. Mas o que acontece é que eles são, como eu disse, companheiraços. O Ralf também já falou isso. Eu gosto de caminhar. Vai ter um super companheiro para caminhada. O que a gente pede, aqui no Brasil, principalmente, juízo, né? Pega um cão desse tamanho, não vai querer me correr a São Silvestre. Vai fazer uma boa caminhada. Não vai me caminhar com um cachorro desse na hora do almoço. Nem é adequado para ti, nem para o cão. Mas eles são muito companheiros para isso. Tá. Quanto ao piso, né? O Nelson esteve aqui e falou sobre isso. E a gente sempre fala também, já teve algum problema, alguém que voltou e te consultou quanto a algum problema que o animal que você vendeu teve com piso? Tá. Isso é muito importante a gente fixar para os clientes, é o seguinte: os cães, quando a gente tem uma criação, a gente faz os testes dos nossos cães para saber que cão que pode ser usado em reprodução. Né? Então a gente sempre faz o controle de luxação de patela, que são os joelhos, e displasia coxofemoral, que é o coxal, né? Para a gente fazer os acasalamentos corretamente. Lembrando que isso não adianta a gente fazer todo esse cuidado e um proprietário, hoje em dia as pessoas querem ter aquele porcelanato brilhando em casa, ou aquele chão de mármore que é lindo, que brilha, que é uma maravilha. Para a gente é lindo, mas para o cão é um veneno. Né? É claro que um filhote ele não vai apresentar nenhum tipo de problema. Né? Mas mais para frente, conforme ele for crescendo, ele for andando, correndo nesse piso, desgastando a parte óssea dele, ele vai apresentar algum tipo de problema. Isso é quase que 100% eu posso te garantir que ele vai apresentar esse tipo de problema. Né? Mesmo sendo um cão de porte pequeno, às vezes o pessoal fala assim, não, só cães de porte grande que tem problema de displasia e de luxação de patela. Não, os toys também tem muito. Né? O Dr. Mauro clinica, então ele sabe falar bem melhor do que eu. Né? O convívio dele com esses tipos de doenças são bem maiores do que eu tenho, mas assim, o cavalheiro ele tem uma predisposição a ter luxação de patela e displasia coxofemoral. Então assim, o piso é muito importante. Claro, você não vai mudar o seu piso da sua casa por causa que você tem um cachorro desse porte pequeno, mas você pode fazer um enriquecimento ambiental nesse ambiente. Né? Você pode colocar uma passarela, você pode colocar um tapete e avisar as crianças, principalmente quem tem criança, vou brincar com uma bolinha num piso liso desse, ficar jogando a bolinha o tempo inteiro para esse cachorro ficar correndo, fazendo desgaste nesse piso? Não, eu não posso. Então eu vou descer no prédio, vou procurar uma área que tem um gramado ou que tem um piso mais adequado, um piso com antiderrapante para esse cão poder brincar. Andar pelo apartamento não tem problema algum. Outra coisa também muito importante que a gente fala assim, é só o piso que é o problema, não. Um sofá, uma cama, hoje em dia as camas box que são bem altas, um cachorro que pula o tempo inteiro, que sobe nessa cama, que desce dessa cama, né? Ele faz um desgaste, né? Porque a hora que ele cai nesse piso liso, ele derrapa. E o principal, que a gente fala, que o Dr. Mauro falou sobre a pelagem das patinhas, que a gente chama de plumagem, na verdade, uma coisa interessante que a gente não falou sobre a raça, essa plumagem ela existe porque antigamente nos palácios existiam muitos parasitas, né, como pulga, como carrapato. Isso aqui, eles soltavam os cães nos reinos para eles andarem pelos cantos das paredes, irem buscando, e conforme eles fossem fazendo o andar e passando essa plumagem no chão, eles pegavam todos esses parasitas para eles e tiravam dos humanos. Né? Então, por isso que uma das características da raça é deixar essa plumagem. Claro que um proprietário, como o Dr. Mauro falou, não é obrigado a deixar essa pelagem, porque vai passear na rua, vai sujar, vai levar a sujeira para casa. Mas ele tem uma função. Né? E isso, os proprietários que gostam de manter a pelagem longa, essa função também pode prejudicar num piso liso, porque esse excesso de pelo, quando o cachorro cair ou passear pela casa, ele vai passear num pelo liso e vai ajudar a escorregar. Mas o Dr. Mauro vai explicar aí melhor para vocês. Diga lá, Mauro. É bacana porque... Interessante isso. Aí a pantufa, né, que tem no pezinho do cavalier é igual você tentar correr de meia dentro de um apartamento de piso liso. Você vai sofrer um monte de quedas e de traumas, etc. O que a gente sempre pede é que o bom senso tem que falar um pouquinho mais alto. Se eu estou vendo o cachorro escorregar toda hora, cair de perna aberta, ter algum tombo de cama, de lugar alto, eu tenho que tomar esse cuidado e melhorar e enriquecer esse ambiente. Pode prejudicar a coluna também, Dr. Mauro? Esses pulos, porque as camas box realmente são bem altas hoje em dia. Esses traumas são muito frequentes e eles encurtam a vida do cachorro. Encurtam por quê? Vai dar problema de coluna, vai dar problema
articular, vai trazer artrite, artrose para esses cães, e eles vão envelhecer muito cedo. Quando a gente dá um ambiente adequado, eles realmente não tendem a ter problema nenhum. Nós vamos começar a falar um pouquinho de problemas de saúde já dessa raça, que carrega o dom de ser uma raça que o pessoal fala aqui no Brasil que é uma raça muito cheia de problemas. Eu não concordo com isso, porque eu acho que quem cria direito e quem compra de quem cria direito vai com certeza falar muito bem da raça, porque não é uma raça que depende muito de veterinário para seguir na vida, não. Só que quando você compra um cachorro com problema, você está comprando o cachorro e o problema junto. Então, Cavalier tem alguns probleminhas de saúde ligados à própria origem da raça. O primeiro deles, a gente já pode olhar na cara deles, que esses olhos lindos e maravilhosos, eles podem ser lindos e maravilhosos se forem bem criados. Se forem olhos que forem mal cuidados, no ambiente empoeirado, no ambiente cheio de fuligem, com muita tendência a ter problemas na córnea, esse cachorro vai desenvolver uma ceratite. Pode desenvolver também alguns outros problemas que são da raça. Existem alguns deles que criadores sérios fazem os testes genéticos para saber se o cachorro é portador da doença ou não, e procuram acasalar esses cachorros que são mais saudáveis do ponto de vista ocular. A raça tem uma doença que ficou muito famosa há um tempo atrás na mídia, que se chama siringomielia, que é uma doença que causa uma inflamação das meninges do cachorro e é uma doença geneticamente transmitida. Explica o que é a siringomielia. Seria uma doença como uma meningite mesmo. Esse cachorro vai ter doença cerebral, vai ter uma doença cerebral e vai morrer dessa doença cerebral. E o que é pior nessa doença? Ela não se manifesta no filhote. Ela só vai manifestar num cão com acima de 5 anos de idade. Então isso é complicado e por isso que essa doença ficou tão famosa. Inclusive tem um filme, que quem gosta de internet, eu vou até falar do filme, que se chama Os Segredos do Pedigree, que fala muito, por acaso, do Cavalier, porque essa história ficou muito famosa. Era um cão que ganhava muito, ganhou muitas exposições, tinha muitos filhos e que mostrou os sintomas da doença com 6 anos de idade. Ou seja, ele já tinha feito muito filho e todo mundo queria filho dele. E o problema é que hoje em dia a gente não admite mais esses problemas existirem naqueles criadores sérios. Por quê? Porque apesar de ainda não existir um teste específico para a siringomielia, existem formas de você diagnosticar. E existem formas de se diagnosticar até mais cedo. O que eu preciso é banir da minha reprodução linhas de sangue e cães com esse problema. E a partir daí você vai conseguir criar, sem ser, vamos dizer, nazista, né? Sem sair matando tudo quanto é cachorro, mas você vai conseguir criar com cães absolutamente saudáveis. E cães absolutamente saudáveis, cruzados entre si, tendem a gerar cães absolutamente saudáveis. Então, só vamos seguir depois, tem outras doenças. Só para o pessoal de casa não se assustar, os cães do plantel do criador aqui, é claro, são todos cães testados. Tudo isso que você ouviu, o Dr. Mauro já acrescentou ali. É sempre o que a gente avisa aqui? Adquirir de um criador sério. Porque senão você está levando recheado para sua casa um cão com problemas. E com todos esses problemas que não são fáceis, né? E coisas bem sérias. Então, é o bom criador. Vamos lá, doutor Mauro. Seguindo adiante um pouquinho, vamos pensar nos problemas cardíacos. Só uma perguntinha. Dessas que você falou, tem alguma laboratório que já faça algum teste no Brasil? Aqui no Brasil tem, principalmente para as doenças oculares. Mas para as outras doenças, a gente hoje, com a facilidade, tanto da internet como dos meios de transporte, a gente pode mandar uma análise ou da saliva ou do sangue desses cães para o exterior e vale a pena, para quem cria um cachorro dessa raça, vale a pena a reprodução deles com cães já testados. Existem alguns testes, o Ralph depois vai dar uma lista dos testes aí que são importantes de fazer, mas o que é bacana é a gente saber que já há alguns testes. Mas o principal, sem dúvida, que é o trabalho do criador, de observação, de fazer os exames necessários. Por exemplo, nas doenças cardíacas que essa raça pode carrear, o exame
tanto do filhote como o acompanhamento com um serviço especializado de cardiologia, faz com que eu não reproduza esse cão antes dos 2 anos e meio. Que esse é um problema para quem cria, porque eu tenho que criar o cachorro até 3 anos de idade para ele passar por todos os testes cardiológicos e ter certeza de que ele não tem nenhum problema a ser transmitido geneticamente. Uma vez eu fazendo esses exames e esse cachorro estando aprovado, ele pode reproduzir. Ah, mas o que é feito com os cães que têm o problema? Dependendo do grau do problema, ele pode até eventualmente ser reproduzido. Mas a maioria dos criadores sérios optam por castrar esses cachorros e achar uma casa para esse cachorro ser feliz. Porque a maioria desses problemas tem tratamento. Tá? Vamos falar dos problemas articulares, principalmente dos problemas de displasia coxofemoral, como o Ralph já citou, e das luxações patelares. Esses cães também só a partir de 2 anos é que fazem o teste de raio-x para displasia coxofemoral, e ao redor de ano e meio, faz os testes de patela, para saber se essa patela é estável ou não é, e se esse cão pode reproduzir. Como é uma raça que atualmente a gente tem criadores, graças a Deus, um pouco mais sérios, as pessoas levam a sério a história de fazer os testes e estão reproduzindo os cachorros de forma bem bacana. Aí vem um detalhe muito importante que a gente sempre conversa aqui. Desconfie de Cavalier em oferta. Desconfie de Cavalier sendo vendido por preço de banana, porque provavelmente ele é filho de cachorro não testado. E aí é que está o problema. Quando você começa a ter cachorros em reprodução que não são devidamente selecionados, o Ralph vai poder dizer para a gente o que isso gera. Isso gera um problema sério, certo, doutor? Só um instantinho, nós vamos para 30 segundinhos e a gente já volta para finalizar as doenças hereditárias com Cães em Cena. 30 segundinhos. Estamos de volta com o programa Cães em Cena ao vivo aqui pela TV Cinec. E, sou chique, inglês, nem tá ligando para mim, né? Fala, eu sou a estrela, nós somos as estrelas. Olha aqui, ele veio para o meu colo agora, mas ele deve estar procurando aí, que ele estava ali no aconchego, no cheiro ali da... Mas olha que coisa linda. E realmente o pelo é bem sedoso, né? A gente não, só quando toca, não havia pego ainda. Faz uma foto aqui, vai. Vamos. Imagina que eu preciso sorrir com um cachorro desse aqui do meu lado. A feiura vai tapar, né? E essa marcação realmente, né? A gente vê em todos, né? A cabeça plana, aqui. E olhando agora aqui do perfil, gente, eu estou olhando aqui bem de perto, realmente não tem o focinho empinado, né? Tá bem lindo. Como que chama? Que idade tem esse aqui? Esse bebê chama Price e ele está com 5 meses. 5 meses. Esse vai ficar... O pai é esse que está aí com você, Ralph? Não. E olha como ele... Não? Não. Ok. Mas vamos lá então. Vamos voltar para as doenças hereditárias. O Dr. Mauro finalizou ali. Vamos lá então. Ralph, vamos lá. Só dando continuidade ao que o Dr. Mauro falou, algumas doenças no Brasil, como as doenças da válvula mitral, que é muito comum no Cavalier, né? Displasia coxofemoral, luxação de patela, que são doenças que a gente consegue fazer o controle, porém a gente não tem um teste específico. Por exemplo, o David, ele é controle A, né? Ele não tem displasia coxofemoral e as patelas dele também não saem do local, né? Ele tem a patela ok. Então, eu não posso garantir para você
ou para qualquer pessoa que um filho dele não venha ter qualquer problema de displasia coxofemoral ou luxação de patela. Exatamente. Né? Já vou te cortar para uma pergunta que chegou lá. É exatamente isso. Cães testados, pai e mãe, não garantem que os filhotes... É isso. Então... Para essas doenças que não tem teste de DNA, sim, não garantem que um filhote não venha apresentar em qualquer momento da vida. Okay. Porque, além da parte genética que vem atrás desse cão, né, a gente tem que pensar nos pais dos pais, nos bisavós, nos tataravós, né, é uma árvore genealógica, como nós humanos. Então, a gente tem que pensar nisso lá atrás. A gente também tem a influência do ambiente. Então, a gente tem que pensar em piso, né, por exemplo, se esse cão ele é obeso, se ele não é, porque, por exemplo, um cão obeso também ajuda na parte óssea, né, a ter problemas de parte óssea, né, e o piso é muito importante também. Então, essa influência do ambiente também ajuda a apresentar esse tipo de problema na saúde do cão. Né? Já diferente de doenças testadas por DNA. Por quê? O pai e a mãe negativo, o filhote não vai apresentar em nenhum momento da vida dele, porque os pais já são testados geneticamente, né? Diferente das doenças que a gente não tem teste genético. Maravilha, doutor Mauro. E eu, conversando e confirmando isso com o Ralph, assim, existem algumas doenças citadas para essa raça que aqui no Brasil eu nunca vi. Tem a tal fraqueza muscular que existe no Cavalier. Eu nunca vi nenhum caso onde os cachorros de repente ficam fracos e tendem a não se movimentar mais. Eu aqui no Brasil nunca vi o caso. Não sei se você já teve essa experiência. Na verdade, essa doença que a gente chama de episodic falling, a gente tem teste genético. A maioria dos criadores sérios aqui no Brasil fazem esses testes, não são feitos aqui no Brasil, né, como o Dr. Mauro falou, a gente manda aí a saliva pelo um swab para um laboratório de fora, é uma coisa bem simples, só que o custo é muito alto, por isso que isso também influencia no custo de um cão dessa raça, por isso que isso tudo mexe no valor de um filhote, mexe no valor de um cão. Por isso que o Dr. Mauro falou, não compre um cachorro barato porque vai ter um problema na frente. Porque não tem como um criador sério que faça todos os exames, que hoje em dia o Dr. Mauro tem clínica, sabe o custo que é um exame, não tem como você fazer todos os exames desse cão e você vender um cachorro por um preço barato, não tem como. Realmente não. E tem outra também, a qualidade genética é tudo. Não tem, barateou muito, tá comprando alguma coisa falsificada ali. E eu ia falar, que me cortou aqui o raciocínio, peraí só um pouquinho, doutor Mauro, porque agora eu tenho que lembrar, porque ele entrou num assunto ali de preço, não sei, gente, o doutor Mauro vai falar, eu não... A coisa bacana que a gente estava conversando aqui, na verdade não estamos dando receita de bolo, mas nisso que o Ralph está falando, num bebê como esse que está no seu colo, ele pode vir testado de várias doenças já. Então, quando você comprar um reprodutor ou uma matriz fora, faça questão de que seja de um criador que faz esse tipo de teste, que está preocupado, cujos pais têm testes, vamos dizer, cardiológicos, ou os ortopédicos, todos feitos. Sim, bacana. E fora isso, tem os testes genéticos que o filhote que já vem com o DNA dele testado, melhor ainda. Então, eu já vou fazendo uma seleção nesse nível. Quando eu tiver idade para fazer os exames, como disse o Ralph, válvula mitral, outros exames cardíacos e etc., quando eu já tiver idade, eu vou fazendo os exames. Então, a gente deve selecionar um reprodutor e uma matriz para que quando eles estiverem maduros, ao redor de 2 anos, 2 anos e meio, eu possa reproduzir esses cachorros com tranquilidade. Porque não é fácil, não é só criar. Então, vamos aí desestimular você, tá? Pretendendo criar, veja bem, isso tudo deve se dar uma garantia em um contrato, né, Ralph, quando alguém te procura, o criador do seu quilate, entre aspas aí, porque é complicado, né, e as pessoas procurarem muito preço, né, e não tem. Eu sempre digo que qualidade não tem preço, então, um bom criador, não vá pelo preço. E uma perguntinha, dá muita cesárea a raça ou não vamos dar luz a cego, mas assim, muita cesárea? Dá muita cesárea. Sabe por mesmo, quê? Então isso também já o preço também, sim. Tudo isso tem... Olha no seu colo, o olhinho dele, agora você mexeu, ele abriu os olhos, mas ele está quase que relaxado, quase que dormindo. As fêmeas são iguais, igual o David aqui, ó, já está deitado. Então assim, elas começam o parto bem e aí elas simplesmente dormem.
dormem e esquece que tem os filhotes lá dentro. Você está brincando Então, comigo. Eles são muito preguiçosos. Então tem Peraí, que tomar cuidado com isso. repete, vamos repetir. Elas Porque, são blazer, porque o elas pessoal começam vai. a criar e Ah, falar, olha, tem tudo. Tem acho que eu muita vou gente até o online, shopping. tem oposição online. Elas são dormem assim, no parto, no meio do parto. Dormem Isso. no meio do parto. Gente, eu nunca tinha ouvido dizer isso e eu conheço E aí cachorro é há um um- pouquinho de tempo. É um também. risco para a mãe e para os filhotes, né? Porque elas dormem Claro. mesmo e aí passa do tempo. Você não queria ninhada? Então, se vira para ter ninhada. Eu só me lembro de uma raça que eu criei lá nos anos 80, uma única cachorra que não é da mesma raça, que era uma sheepdog que ela dormia. A hora que chegava no 10º filhote também, até aí você precisava estar ao lado. Mas do Cavalier, então, é muito comum elas darem uma cochilada. Dão 2 filhotes e dormem. E aí entope, tá. E aí Entope. a cesárea. Só cesárea, exatamente. E outra coisa também difícil da raça é a criação, porque do mesmo jeito que dormem muito e dormem mesmo, elas adoram, ainda mais se estiver na companhia de vocês num quarto, por exemplo, dorme mesmo. Então, se tiver com o filhote embaixo, ela deita em cima e dorme. E aí a ninhada inteira vai embora sem respirar, porque ela deitou em cima e dormiu. E os filhotinhos podem se esguelar de gritar. Então, assim, a ninhada é muito complicada de cavaleira. A gente coloca para mamar nos primeiros 15 dias, coloca e tira de hora em hora. Não deixa junto com a mãe. É um trabalho. Dá. Além de um trabalho genético, um trabalho de excelência. Parabéns. A gente tem aí umas outras raças que são bem trabalhosas também, mas graças ao universo nós temos aí bons criadores aí, como você, que além de um trabalho genético, porque é fácil, né? O pessoal põe, cruzou, tá ali, e não é bem assim. Não. A gente sabe, em nenhuma raça, né? E principalmente raças mais peculiares, se é que cabe. E respondendo aquela pergunta que você fez antigamente, por mais que você fale, é um criador de excelência, eu me acho realmente um criador de excelência, porque Sim, eu faço sim. o máximo que eu posso pela raça. São 16 anos criando, então, e somente o Cavalier. Então, é uma raça que é do meu coração, independente do valor, independente de modo ou não, sempre foi a minha raça, e vai continuar sendo. E te respondendo, sim, na criação, um criador que falar para você que nunca tive nenhum problema na minha criação, nunca veio um filhote, uma reclamação de um cliente, é mentira, ele nunca criou, porque eu não sou Deus. Eu faço o máximo para evitar qualquer tipo de problema para um filhote, para uma pessoa que está adquirindo, mas eu não sou Deus. Como, por exemplo, vamos supor, em nós humanos, tem famílias que um problema cardíaco, no meu caso, a minha família tem problema cardíaco inteira. Eu, até agora, não tive problema cardíaco, mas não quer dizer que eu não venha ter em algum momento da minha vida. Já diferente do meu irmão, que já teve problema cardíaco. Né? Então, não tem como a gente dar uma garantia nesse caso, né? Porque nós não somos Deus. A gente faz o máximo possível para evitar esse tipo de problema. Já diferente de doenças genéticas. Doenças genéticas, como a episódio que foi o que o Dr. Mauro falou, que é uma doença muscular, o cachorro começa a ter rigidez, começa a travar, tem muitas dores no corpo. Isso é testado geneticamente. Como ele mesmo falou, eu aqui no Brasil nunca vi nenhum caso. Assim, dos criadores que eu conheço, que fazem parte do nosso hall de amizade, que realmente a gente sabe que faz exames, que gostam mesmo da raça, porque fazem os exames, que criam há anos essa raça, não somente por modismo, a gente não tem nenhum tipo de caso. Né? Porque a gente já faz esses testes antigamente, como também vocês falaram aí com o Dr. Mauro e com o Nelson sobre Cocker, que já fazem os testes há muitos anos na raça, você vai erradicando esse tipo de problema. E que é o que a gente quer fazer no Cavalier. Maravilha, Dr. Mauro, para a gente finalizar. Igual na história de comprar com pedigree ou sem pedigree, você vai comprar um Cavalier sem pedigree, por quê? Não tem sentido. Né? A raça vem sendo selecionada desde o século XVI. Então, não tem sentido fazer. Mas sem pedigree é mais barato. Não, sem pedigree não tem acordo, porque não tem origem, não é isso? Tem procedência, não tem procedência, sabe de onde exato. veio. Então, assim, a ideia da gente continuar evoluindo para este tipo de criação é o que a gente sempre insiste aqui nos programas. Então, ter um cão como esse que você está fazendo todo mundo babar aí no seu colo, não é fácil, é muito difícil. A gente realmente quer isso aí, cara, temperamento, saúde e o tempo todo. Maravilha. Algo mais a acrescentar que nós não falamos aqui, que seja tão importante, fiquem à vontade. Estamos aqui com 2 médicos veterinários, 2 criadores, né? O
Dr. Mauro também já conviveu com a raça. Há algo mais que a gente deixou passar batido e não falou, para alertar o pessoal de casa mesmo? Tanto quem quer ter um, né? E quem, por um motivo ou outro, pensa em criar raça, é difícil a coisa. Pensar em criar, ele vai ter que realmente ter muito para investir, porque a raça é cara, não é no Brasil, é no mundo inteiro. É uma raça que se restringe a um grupo muito seleto de criadores no mundo inteiro. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em comprar um Cavalier, eu tive bastante trabalho de achar, primeiro. E depois, não queriam vender. Brasil? Não, de jeito nenhum. É muito complicado. E por quê? Porque a raça pertence a um grupo de pessoas que está do mesmo jeito que está o Ralph, como estou eu, e outros grandes criadores aqui do Brasil, preocupado com saúde, além de ter um cão de raça pura, ter saúde. Ralph? Só complementando isso que o Dr. Mauro falou, é engraçado porque o David, além dele ganhar muito e ficar muito reconhecido no mundo inteiro, ele abriu muitas portas para a gente. Tinha um criador que eu particularmente era apaixonado pelo trabalho dele, então eu criei há 16 anos, há 10 anos eu tentava comprar um cachorro dele e não conseguia, porque como o Dr. Mauro falou, aqui no Brasil eles acham que a gente é índio, que a gente mora em oca, né, que a gente não vai cuidar direito do cachorro, e o David, pela história que ele fez na raça, aqui no Brasil e no mundo, ele abriu portas para a gente, que hoje a gente trouxe um cachorro dessa criação, que é o nosso campeão mundial, né? Então, isso foi uma coisa que eu acho que chama muita atenção para vocês que querem criar a raça, não criar de qualquer jeito, não pegar um filhote, eu vou pegar qualquer filhotinho, porque filhotinho está aí no seu colo, todo filhote é bonitinho. Sim. Né? Até um sem raça definida, quando você pega pequenininho é bonitinho, você tem que saber o que vai vir por trás disso aí, né? O que ele vai virar, né? Como que vai ser a saúde dele, e que o Dr. Mauro falou que não é fácil, não é uma raça muito cara, os exames não são baratos, é muito custoso, não é uma raça fácil, às vezes a ninhada deles é muito sensível, né? Para quem que está querendo criar, por exemplo, eu tenho anos de criação, eu tive uma ninhada semana passada de 3 cachorrinhas, eu perdi a ninhada inteira, e assim, eles são muito sensíveis, e com todo cuidado, ficando na incubadora, no oxigênio e tudo mais, então tem que ter uma força de vontade aí, querer realmente trabalhar muito para agregar. Nós criadores estamos sempre de porta aberta, existe o Conselho da Raça do Cavalier aqui no Brasil, e a gente tem um site também, que a gente explica tudo lá direitinho, a gente ajuda quem quer começar a criar, mas que crie de forma correta e que saiba que não é um trabalho fácil. É um trabalho muito árduo e que precisa de muito estudo. Super bem explanado, Dr. Mauro. Uma coisa bacana, e assim, a gente aqui está falando em criação. Para aqueles que querem ter um Cavalier, é uma raça, como eu disse no começo do programa, não é complicado de ter. Se for de boa procedência, é um cachorro que vai visitar o veterinário para tomar vacina e olhe lá. Para algum cuidadinho de pele e olhe lá. Apesar de serem cães de pequeno porte, terem essa cara frágil, dócil, é um cão, eu acho, bem rústico. É um cão que não tem necessidade realmente de frequentar veterinário, de ter muito cuidado com a raça. A não ser um cão que não tem exercício físico, assim, apesar de não ter um grau de atividade alto, não ser um cão que você precisa descer todo dia de um prédio para fazer caminhada, para andar, para gastar energia, é um cão que, se ficar parado o tempo inteiro também, vai ter um ganho de peso e vai ter uma obesidade. Então, é o único cuidado que eu acho que tem que ter com a raça. Fora isso, as vacinas normais, vermifugação, e curtir o seu cão, que vai ser um melhor companheiro que você vai ter na sua vida. Isso posso te garantir. Eu sou suspeito para falar, porque amo a raça, mas é um cão que não tem tempo ruim. Quer ir passear, ele vai passear. Quer ficar em casa, ele vai ficar em casa. Quer brincar, ele vai brincar. Não quer, ele vai ficar aqui, ó, do seu lado, sem fazer nada. Latir, jamais. A não ser que veja qualquer bicho que voa. Passarinho, pernilongo, borboleta, eles ficam alucinados. Fora isso, é um cão que, se você morar num apartamento, seus vizinhos não vão saber que você tem um cachorro. Maravilha. Ralph, tudo muito bem explicado, tudo muito bem explanado. Parabéns pela criação. Vamos ver se você volta outras vezes aqui, porque é sempre bom ter alguém assim, bem articulado, conhecendo a raça como você conhece. Então, Dr. Ralph, a gente acha você onde? No Instagram, tem aí para o pessoal correto? Aí é o Facebook. Esse é o Facebook, e o Instagram também é a mesma coisa, essa onda aqui em Cavalier. Ok, obrigado. Ok.
Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado vocês pelo Obrigado convite. por ter contado essa história fascinante da raça, tá? E alertado ao povo que a gente sempre quer aqui. Idealizamos, né, esse programa 18 anos atrás para isso, para alertar, né, e passar a informação correta. Doutor Mauro, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com gente séria, um prazerzão estar com o Dr. Ralph aqui. Autoridade é autoridade, a gente tem que, né? Sim, tá com tudo certeza. certo. E com a bagagem que ele tem, trazer todas as informações que foram bastante úteis. Obrigado. Ok, então obrigado à TV Cinec, obrigado à técnica, e vou... antes, assim, só vou mandar os parabéns para o meu sobrinho, Jaime Martinelli Neto. Jaiminho, um beijo para você, muitos anos de vida. Está fazendo aniversário hoje, meu sobrinho. Parabéns, Jaiminho. E vou encerrar com a minha frase, que nós, criadores, somos responsáveis pelos cães que trazemos ao mundo. E está aqui o Cavalier King Charles. Até terça, com uma outra raça.